Você já ouviu falar do lado sombrio do Natal? Enquanto luzes brilham nas ruas e o espírito natalino aquece os corações, há uma lenda antiga que caminha nas sombras dessa festividade. Seu nome é Krampus. Metade homem, metade fera, ele não traz presentes, traz correntes, garras e um saco vazio, pronto para levar aqueles que se esquecem do verdadeiro significado do Natal. Hoje, você vai conhecer 3 histórias arrepiantes sobre o demônio natalino que, segundo dizem, ronda as noites frias em busca dos travessos e também dos inocentes. Feche as janelas, trave as portas e segure firme seu sino natalino, pois Krampus pode estar mais perto do que você imagina. Em meio ao murmúrio das árvores e ao silêncio da noite gelada, a mãe de Anneliese apertava nas mãos o pequeno sino que não havia tocado. Seus olhos vasculhavam a floresta como se pudessem puxar a menina de volta apenas com o olhar. Os vizinhos se reuniram, lanternas tremulantes em mãos, e partiram em busca de pistas. Mas a neve, sempre cúmplice dos segredos do inverno, apagava os rastros com o passar das horas. Enquanto avançavam, sussurros pareciam dançar entre as árvores. Ouçam com atenção, alertou o velho Hermann, um homem que sempre falava pouco, mas que conhecia as lendas melhor do que ninguém. Se o vento carregar um riso distante, é Anneliese brincando. Mas se ouvirem correntes, não olhem para trás. A cada passo, a escuridão se adensava como se a floresta não quisesse entregá-la de volta. A lanterna da mãe começou a piscar, e por um breve instante, uma sombra alta e esguia se destacou entre os galhos retorcidos. Seus chifres tocavam as estrelas, e sua boca parecia sussurrar nomes que ninguém queria ouvir. Mas então, um som cortou o ar, o tilintar de um sino. Baixo, mas claro. Seguiram o som até uma clareira iluminada pela luz pálida da lua. Ali, deitada sobre um manto de neve, estava Anneliese, dormindo profundamente. Seu rosto estava sereno, e ao seu lado, um doce repousava delicadamente embalado. A mãe a pegou nos braços, segurando-a firme como se nunca mais a soltasse. Mas quando olharam de volta para a floresta, as pegadas do Krampus ainda estavam lá, gravadas na neve. E, do alto de um galho, um pequeno sino pendia, balançando sozinho ao sabor do vento. Desde aquela noite, a vila passou a deixar 2 sinos na porta, um para São Nicolau e outro para apaziguar o espírito que caminha na sombra do Natal. No dia seguinte ao desaparecimento de Jonas, uma neblina espessa abraçou a vila, como se a própria floresta lamentasse sua ausência. Os moradores trancaram portas e janelas, mas as crianças espiavam pelas frestas, na esperança de ver o lenhador retornando com sua risada grave e braços carregados de lenha. Mas Jonas não voltou. Apenas o som do vento cortava as montanhas, trazendo com ele um sussurro que parecia o eco distante de correntes arrastadas. As crianças pararam de brincar na floresta, e os pais deixavam velas acesas durante a noite, na tentativa de afastar aquilo que rondava as sombras. Alguns juravam ver olhos brilhantes entre os galhos secos, observando a vila de longe. Outros, mais corajosos, disseram ter encontrado machados enferrujados, como se Jonas ainda estivesse por perto, mas sem força para voltar. Então, em uma noite silenciosa, o sino da igreja tocou sozinho. Quando os moradores se reuniram na praça, encontraram uma única pegada marcada na neve, funda, enorme, de casco partido ao meio. Ao lado dela, repousava um pedaço de madeira esculpido com a forma de uma cabra, quase como um aviso ou uma assinatura. A vila nunca mais foi a mesma. Quando o Natal se aproximava, as famílias deixavam lenha empilhada na porta de Jonas, mesmo que ele nunca viesse buscá-la. E, vez ou outra, ao amanhecer, a pilha estava revirada, como se algo, ou alguém, ainda rondasse as bordas da floresta. Dizem que Krampus não leva apenas os maus. Ele leva aqueles que esquecem que, mesmo no Natal, o medo tem o poder de nos lembrar que estamos vivos. A caixa de Lars permaneceu fechada por décadas, mas sua presença era sentida por todos que passavam em frente à loja. As crianças se afastavam, puxadas pelas mães que faziam o sinal da cruz discretamente. Diziam que, se alguém ousasse abrir a caixa, ouviria o riso abafado de Lars ecoando lá dentro, um riso que começava travesso, mas terminava num sussurro gelado, como se algo o arrastasse de volta para a escuridão. Certa noite, um jovem chamado Emil entrou na loja.
curioso e descrente, riu das histórias. Desafiando os avisos do comerciante, deslizou a tampa da caixa. Para sua surpresa, não havia nada além de um velho pedaço de papel amarelado. Mas, ao tocá-lo, Emil sentiu um calafrio subir pela espinha. Ao desenrolar o papel, viu um pequeno espelho em seu centro. E nele, por um breve instante, a figura do Krampus surgiu por trás de seu reflexo. Emil soltou o espelho, que caiu no chão, mas não se quebrou. Apenas o papel sumiu, dissolvendo-se em poeira diante de seus olhos. Naquela noite, a caixa desapareceu da vitrine. Alguns dizem que Emil a levou, mas outros acreditam que o próprio Krampus a reclamou, voltando para as sombras onde mora durante o ano inteiro. Desde então, na cidade de Würzburg, a lenda se espalhou. Na véspera de Natal, os moradores deixam pequenos pedaços de pão ou doces nas soleiras das portas, não para São Nicolau, mas para apaziguar o espírito do Krampus. E dizem que, à meia-noite, se você prestar bastante atenção, poderá ouvir o eco de correntes se arrastando pelas ruas vazias. Não olhe pela janela. Apenas agradeça por ainda estar dentro de casa. Krampus não é apenas um conto para assustar crianças. Ele é o guardião do equilíbrio, aquele que se esconde entre as luzes e as sombras do Natal, e que, vez ou outra, emerge para lembrar que nem toda a magia dessa época é feita de alegria e bondade. Em uma pequena vila, onde o Natal era celebrado com luzes que iluminavam cada janela, havia uma casa que permanecia sempre escura. Os moradores evitavam passar por ela, mas ninguém tinha coragem de perguntar por quê. Diziam que, há muito tempo, um homem chamado Victor vivia lá com sua filha, Greta. Greta adorava o Natal. Ela passava semanas decorando a casa com velas e guirlandas feitas à mão. Mas naquele ano, Victor, amargurado por perdas e desgostos, proibiu qualquer celebração. Não há espaço para alegria aqui, resmungou, apagando cada vela que Greta tentava acender. Na véspera de Natal, a menina, com lágrimas nos olhos, colocou um pequeno sino na porta, na esperança de que São Nicolau passasse por ali. Mas quando Victor viu o sino, arrancou-o com raiva e o jogou no meio da estrada. Greta correu atrás dele, desaparecendo na escuridão. Victor a procurou por toda parte, mas não encontrou vestígios dela. Apenas marcas de cascos e um pedaço do vestido de Greta, preso a um galho baixo na entrada da floresta. Na manhã seguinte, a casa de Victor estava coberta de neve, e um único sino pendia na porta, o mesmo que ele havia jogado. Desde então, naquela vila, ninguém mais ousou deixar suas casas sem luz na noite de Natal. E a casa de Victor, ela ainda está lá, escura e silenciosa. Mas, se você passar perto na véspera de Natal, pode ouvir o leve tilintar de um sino e, às vezes, uma gargalhada profunda que ecoa das sombras. E assim, as lendas do Krampus continuam a ecoar entre as montanhas, vilas e cidades. Um lembrete silencioso de que, por trás das luzes do Natal, há segredos que nem sempre queremos desvendar. Mas, talvez, seja exatamente esse equilíbrio entre luz e escuridão que torna essa época tão mágica e misteriosa. Se você gostou dessas histórias, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como este. E tem mais uma história esperando por você aqui na tela. Clique e mergulhe ainda mais fundo nas lendas e mistérios do mundo. Até o próximo vídeo, e cuidado com o som das correntes lá fora.